Quer uma bolsa igualzinha à das grandes grifes? Olha isso! Vem que eu vou te ensinar o passo a passo. Mesmo que você seja iniciante, vai conseguir fazer. Vou te ensinar todos os segredos de como fazer essa belezura. E para fazer a nossa linda bolsa, a gente vai iniciar com um número de correntinhas múltiplo de 3 mais 3. Já já a gente vai entender isso aí. Então, para os iniciantes, eu faço a minha primeira correntinha dessa forma. Eu circulo aqui o meu dedo, formo um X, seguro com o dedão, eu entro dentro desse espaço e puxo uma laçada. E aí eu tenho a minha primeira correntinha. Puxo o fio do final do novelo e ajusto. Agora, esse que vem do novelo, ele serve para ajustar o ponto aqui na agulha. Detalhe, as correntinhas aqui, elas não podem ser apertadas. Então, a gente sempre deixa um pouco mais largas para que quando a gente for fazer o nosso trabalho, nesse início, ela não fique menor, porque acaba ficando menor se a gente faz as correntinhas apertadas. Então, eu faço bem larguinhas. Se você tem o ponto muito apertado, pode iniciar as correntinhas com a agulha número 6 e aí depois troca para a agulha número 5. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer 30 correntinhas e depois eu vou fazer mais 3 junto com vocês. Vamos lá. Fazer bem larguinhas, tranquilamente. Na descrição do vídeo, eu deixo todos os materiais com as cores que eu utilizei, os números, inclusive quero deixar o link de onde eu compro. Então, se você assiste pelo celular, logo abaixo do nome tem a data de quando é postado o vídeo e do ladinho está escrito mais com 3 pontinhos. Você clica ali e aí abre a descrição com todos os detalhes. Terminei aqui as minhas 30 correntinhas. Agora eu vou fazer mais duas para quando a gente for fazer o ponto, ele ficar certinho. A gente vai começar, quando a gente trabalhar o ponto em si, né, a trama, a gente vai ter que ficar com 2 pontos altos no início e 2 pontos altos no final. E aqui a gente vai fazer uma correntinha, porque essa correntinha ela vai representar o nosso primeiro ponto da carreira. E a gente vai fazer toda essa carreira em pontos baixos. Só que tem um detalhe. Esse aqui, essa parte aqui é a parte lateral da bolsa, né? Então, essa parte aqui ela vai ficar para cima, junto com as alças. Para ela ficar bonita, a gente vai virar a nossa peça ao contrário. E a gente vai observar que aqui a gente tem, olha, aqui a gente tem uns gominhos. Dá para ver, né? Ó, tem os gominhos que são fáceis de identificar. Mesmo a gente sendo iniciante. Ó, esse é o lado direito da correntinha. Esse é o lado avesso. E nesse lado avesso tem os gominhos. Tá? A gente vai trabalhar nesses gominhos. Muito bem. Retomamos aqui o nosso trabalho. E aí, a gente vai fazer. Esse primeiro gominho, ele corresponde aqui, ó, a essa primeira correntinha. Então, a gente não vai pegar esse gominho. Nós vamos começar pegando esse aqui. Inserimos a agulha nele, pegamos a laçada e ficamos com duas. Outra laçada e fechamos o ponto. E a gente vai pegar cada um desses gominhos e vai transformá-los em um ponto baixo. O grande segredo aqui para trabalhar com esse tipo de fio de malha é a gente puxa um pouquinho e deixa essa laçada na mesma altura dos pontos. E aí, então, a gente fecha o ponto.
Pegamos o outro gominho e vamos fazer o mesmo processo. Damos altura e fechamos o ponto. Mais um gominho, damos altura e fechamos o ponto. E o nosso trabalho vai ficando assim. Gente, eu amo ver o trabalho assim crescendo, tomando forma. Me conta aí o que vocês fazem. Vocês fazem bolsa, amigurumis, suplás? Me conta aí nos comentários. Enquanto a gente faz mais um pouquinho aqui, para que os nossos queridos iniciantes possam acompanhar também, né? Me contem de onde vocês são. Inclusive, eu tenho muito para agradecer, né? Como eu falei no início do vídeo, muitas pessoas se inscreveram aqui no canal e agora a gente tem uma comunidade, eu diria grande, né? De amigos, já somos. Eu acho que quando esse vídeo subir, a gente já vai ter 5.000. Muito obrigada às pessoas que estão aqui comigo e quero que vocês saibam que eu estou sempre à disposição, estou sempre de olho nos comentários para responder e ajudar vocês o máximo que eu puder, tá bom? Eu acho que aqui já deu, né, para os iniciantes terem já bastante base para a gente continuar o nosso trabalho. Então, agora eu vou fazer aqui, vocês fazem aí e a gente já volta. Terminei aqui a minha carreira e aqui eu tenho, então, 32 pontos baixos. Olha só o detalhe. Essa daqui vai ser a parte de cima da bolsa. Ela já fica com esse acabamento aqui, ó. Não fica só com uma alcinha das correntinhas. Por isso que a gente pegou as alcinhas, né, os gominhos de trás. Gente, fica demais, né? E vamos lá que tem muito mais para a gente aprender. Essa daqui é uma bolsa super simples, mas tem muitos detalhes. Então, vamos lá. Cheguei aqui no final da carreira. Agora eu vou fazer aqui 2 correntinhas e muita atenção nessa hora. Aqui eu vou colocar, na segunda correntinha, eu vou colocar o marcador. Por que eu vou fazer isso? Porque quando a gente está começando no crochê, esse pontinho aqui, essa correntinha, ela desaparece, a gente não consegue enxergar e aí acaba que o nosso trabalho fica torto. Então, para isso não acontecer, vamos marcar aqui a segunda correntinha, que a gente vai pegá-la mais tarde. Outro detalhe é, muita gente, a maioria das pessoas, né, gira o trabalho assim, olha. Para quê? Para que o fio já fique posicionado. Só que quando a gente faz isso, a nossa correntinha aqui, ela fica enrolada. E é por essa razão, olha, que a gente não consegue enxergar. Então, quando eu faço peças retas, eu gosto de virar o meu trabalho do outro lado. Então, estou trabalhando aqui, dessa forma, né? Meu trabalho tá para cá. Eu viro o meu trabalho assim. E o fio fica aqui na frente. Não tem problema. Eu coloco ele assim, puxo ele para trás e volto a trabalhar, tá? Então, de novo, terminei aqui, fiz as 2 correntinhas. Tô com o trabalho assim. Eu vou pegar o trabalho aqui por cima, assim, para cima, né? E vou virar ele assim. O fio fica para cá e aí, então, eu trabalho normalmente. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer 2 pontos, uma correntinha, 2 pontos e uma correntinha. E a gente vai trabalhar dessa forma. Veja só. Esse primeiro ponto, que está representado pelas nossas correntinhas, ele já está feito. Essa é outra grande dúvida também. Aqui, ó, ele já está feito.
Então, a gente vai começar a trabalhar nesse segundo aqui. Aí, a gente tem aqui 2 correntinhas representando um ponto alto. Vamos fazer a laçada, entramos nessa segunda correntinha, né? O segundo espaço, o segundo ponto, e vamos fazer um ponto alto dessa forma. Temos aqui 2 pontos altos. Uma correntinha, pulo o ponto seguinte e no seguinte faço ponto alto. Sempre com aquele segredinho de puxar a laçada, porque assim, então, o nosso ponto fica super uniforme e o nosso trabalho não fica repuxado. Muito bem. 2 pontos altos, uma correntinha. Pulo o próximo ponto, no próximo faço 2 pontos altos e uma correntinha. E assim eu vou seguir até o final da carreira, com essa sequência de 2 pontos altos e uma correntinha, e a gente vai chegar aqui no final e eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer, porque esse pontinho aqui também ele desaparece. Também vou mostrar para vocês como é. Vamos lá. Cheguei aqui no final da carreira, olha, já tá ficando lindo, né? Cheguei aqui no final da carreira e no final eu tenho um ponto alto. E aí aqui, olha, esse aqui tá bem visível porque ele é ponto baixo. Mas olha só, ele fica escondido aqui. Então, sempre que a gente encontrar aqui um nozinho, vai ter o ponto aqui na lateral, olha. Ele se completa aqui na lateral. Porque aqui a gente vê só uma alcinha dele, né? Então, aqui a gente vai fazer o nosso último ponto da carreira, que é um ponto alto, e finalizamos aqui com esses 2 últimos pontinhos. Agora, novamente, vamos subir. Já pego o marcador e marco aqui a minha segunda correntinha, para eu não me perder. 2 correntinhas. Estou trabalhando dessa forma, vou levantar o meu braço aqui para cima, vou pegar o meu trabalho, vou virar. Coloco o fio para trás e recomeço. Aqui eu já fiz as 3 correntinhas representando o primeiro ponto alto e agora eu vou dar sequência em ponto sobre ponto. Então, aqui vamos fazer novamente 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. E assim eu vou fazer essa sequência e acaba ficando ponto sobre ponto, né? E aí a gente vai fazendo o ponto. Eu conheço como ponto tela. Como vocês conhecem? Muito bem. Vamos fazer essa sequência de 2 pontos e uma correntinha, pulando aqui o terceiro pontinho. Chegando aqui no final, a gente se encontra. Tô chegando aqui no final da carreira, então fiz aqui a minha correntinha e vou fazer os 2 últimos pontos altos. Ah, olha só o que aconteceu aqui, que legal. Aqui eu marquei e já sei que eu vou introduzir a agulha aqui para fazer o último ponto. E o outro detalhe é que, girando o trabalho da maneira como eu acabei de ensinar, a correntinha fica do lado certo. Então, mesmo que a gente não tenha aqui o marcador, eu vou tirar para vocês verem, olha, a correntinha ela fica muito aparente, tá? Então, agora a gente vai fazer o último ponto, pegando aqui a alcinha da correntinha.
termino a minha carreira e tá ficando assim. Ó. Muito bem. Subo novamente 2 correntinhas, marco a segunda correntinha e mais uma vez. Estou trabalhando aqui dessa forma, pego o meu trabalho aqui por cima, giro e começo tudo de novo. Então, aqui a gente vai fazer mais 10 carreiras seguindo a mesma sequência. Então, 2 pontos altos, uma correntinha, pula o terceiro ponto, 2 pontos altos, uma correntinha, e assim a gente vai fazer mais 10 carreiras. Aí a gente se encontra. Terminei aqui a última carreira e olha só que coisa mais linda! Então, vamos contar aqui, olha. Aqui a gente fez uma carreira de pontos baixos e aqui então a gente vai contar as carreiras pelos buraquinhos. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. E olha como tá ficando retinho, por causa da técnica que a gente usou nas laterais. Deixa eu mostrar para vocês verem mais ou menos o tamanho que tá ficando. Olha, ela tá ficando assim, desse tamanho. Vamos medir? Vamos medir? Gente, eu gosto assim de aparecer porque acho que a gente fica mais próximo, né? E aí eu adoro quando vocês colocam comentários, adoro responder. Então, vamos lá, vamos medir. Essa parte, ela tá com 30 centímetros e meio, tá? De largura. Agora, vamos ver a altura. Ela tá com uma altura de 27 e meio, tá? E aí, deixa eu comentar uma coisinha aqui com vocês. Tem muitas pessoas que me perguntam, Jessie, a minha peça não está ficando do mesmo tamanho da sua. Então, deixa eu explicar uma coisinha aqui rapidinha. Depende muito da agulha que você estiver usando. Então, se você estiver usando uma agulha, perdão, se você estiver usando uma agulha maior ou uma agulha menor, então o tamanho do nosso trabalho, o tamanho da nossa peça vai ficar diferente. A outra coisa que a gente tem que levar em conta, o ponto, a tensão do ponto. Se o meu ponto é apertado, a minha peça vai ficar menor. Se ele é um ponto mais larguinho, a minha peça vai ficar maior. Então, a gente tem que ir medindo. Então, vamos supor, eu estou trabalhando aqui com a agulha número 5. Maravilha. Só que o meu ponto, ele é muito apertado. E aí, então, eu vou trabalhar com a agulha 5,5 para a gente ficar com o mesmo tamanho aqui dessa peça que eu estou ensinando vocês a fazerem, essa bolsa maravilhosa. Mas não tem problema se ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, aí vai do seu gosto. Então, quando a gente movimenta o tamanho da agulha e a gente também movimenta, digamos assim, a gente muda, né? A gente altera a espessura do fio, então o tamanho da nossa peça também ela vai variar, tá? Bora então para o próximo passo. Muito bem. O próximo passo aqui, a gente vai tirar o marcador. Vamos fazer uma correntinha e de novo virar o nosso trabalho assim. Muito bem. Agora, eu vou pegar só a alcinha aqui da frente. Essa daqui. De cada ponto. Ó, essa alcinha. Tá? E a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos, pegando só a alcinha aqui da frente. Posicionamos o nosso fio, né? E aí a gente pega só a alcinha da frente. E aí a gente faz
ponto baixo. Aqui a gente vai tentar fazer o ponto baixo mais larguinho. Então, fiz aqui os 2 primeiros pontos, cheguei aqui na correntinha. Na correntinha, eu também vou pegar a alcinha daqui da frente, da correntinha, e vou fazer um ponto nela. E aí, eu dou sequência fazendo ponto sobre ponto, pegando só a alcinha aqui da frente. Vou fazer essa carreira todinha em pontos baixos. E aí, enquanto a gente vai fazendo essa carreira de pontos baixos, gente, eu adoro bater papo, adoro conversar. E aí, então, aproveitando que a gente está fazendo uma peça rápida, fácil e linda, comenta aí para mim, me conta o que vocês gostam de fazer, se vocês gostam mais de fazer amigurumis, se gostam mais de fazer bolsas ou decoração da casa. Me contem aí um pouquinho mais de vocês, eu adoro saber, né? E a outra coisa que eu queria perguntar para vocês também, que se vocês gostariam que a gente fizesse lives. Eu acho que live também é tão gostoso, né? Porque a gente pode interagir, pode conversar. E, assim, não com a intenção da gente aprender uma peça. Claro, a gente vai fazer uma peça. Se vocês falarem para mim, sim, a gente quer live. Daí na área da comunidade, né, lá onde a gente coloca as fotos. Aí eu vou colocar as fotos para vocês escolherem qual vai ser a peça da nossa live. Sempre peça simples para a gente não demorar tanto, né, para fazer as peças. E aí é mais com o intuito da gente passar um tempo bom, batendo papo, conhecendo, né, uns aos outros. Isso é super importante. Eu amo, porque não é só ensinar ou aprender. Às vezes a gente tem um tempinho extra, né? Dá para a gente sentar para tomar um cafezinho com os amigos, né? Nada melhor do que fazer isso fazendo crochê. Então, deixa aí nos comentários para mim se vocês gostariam que a gente fizesse lives, né? E se você é novo aqui, se você é nova por aqui, então já me conta de onde você é, me conta um pouquinho de você, o que você gosta de fazer. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se. Eu sempre gosto de fazer várias coisas. Eu adoro fazer amigurumis. É o que eu mais faço e é o que eu mais vendo também. Mas às vezes eu faço uma bolsa, às vezes eu faço um suplá, né? Tem aí no canal cardigan também. Olha só, cheguei aqui no final e aí eu tenho aqui a correntinha, ó. Eu vou pegar a alcinha da correntinha e vou fazer o último ponto baixo. Muito bem. Olha só como vai ficando. Agora ela tá igual aqui e quase igual aqui. Vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho novamente naquele esquema, né? Sempre com a mão por cima aqui. E agora a gente vai fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, pegando já as 2 alcinhas. Então, esse primeiro ponto eu já fiz, né? Então, é esse, agora eu vou nesse aqui. Aí, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Sempre lembrando que o segredo de trabalhar com fio de malha é você fazer o ajuste aqui. Você puxa da altura e aí ponto seguinte. Puxa da altura e ponto seguinte. E aí ele vai ficando bem bonitinho, olha só. Então, vamos fazer essa carreira e mais uma e a gente já volta. Terminei aqui a última carreira de pontos baixos e agora eu vou trocar de cor. Aqui eu tenho uma coisa importante para falar.
Eu tô trabalhando aqui com fio de 2 fabricantes diferentes. O Rena é da Círculo e o branco é da Fischer. O que é importante? A espessura dele. Mesmo sendo fabricantes diferentes, os dois têm 25 milímetros. Então, isso é importante. A gente não precisa ficar alienado a uma única marca e tal. Mas o importante é a espessura do fio, tá? Muito bem. Então, agora eu vou fazer a troca de cor para o branco. Mas se você quiser a sua bolsa toda na cor rena, não tem problema, tá? Aí você continua sem fazer a troca de cor. Agora a gente vai fazer a troca de cor. Então, eu vou mostrar para vocês como eu gosto de fazer a troca de cor. Então, eu puxo aqui a laçada do último ponto baixo que eu fiz. Dá para fazer com ponto alto também. Então, nesse caso, temos ponto baixo. Eu vou entrar aqui, olha, na primeira alcinha e na segunda alcinha que estão aqui nesse fio, que são as alcinhas do último ponto que a gente fez. Vou pegar o meu fio novo, vou posicioná-lo assim, vou prender aqui no meu dedo todos os outros fios e deixo só esse fio novo no meu dedo. Vou passar pelas duas alcinhas e aí o que corresponderia fazer agora? Uma correntinha, né? A gente vai subir uma correntinha para fazer a próxima carreira, que será de pontos baixos. Então, vou fazer aqui uma correntinha. Muito bem. Viro o trabalho. E aí, o fio com o que eu estava trabalhando, eu vou puxar e ele fica preso aqui. Ó, ele não sai. Então, eu gosto de fazer essa troca de cor dessa forma, porque ela fica mais, como que eu posso falar? Ela fica mais adequada, fica mais bonita, né? Ai, Jesus, às vezes faltam as palavras, né? Então, aqui, olha, a gente fez a troca de cor e fica desse lado fica assim, e desse lado ela fica aparente, que é quando a gente vai fazer realmente a próxima carreira, né? Então, nesse momento, eu já posso cortar o fio, e aqui eu só vou fazer uma laçada, não vou fazer nó. Só para segurar esses fiozinhos aqui para baixo, porque depois a gente vai fazer o acabamento perfeito na nossa peça. Muito bem, retomo o meu trabalho, deixa eu ajustar aqui a minha correntinha, retomo o meu trabalho e aqui eu vou fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, pegando as duas alcinhas. Terminei aqui a terceira carreira de pontos baixos na cor branca. E agora a gente vai fazer esse mesmo efeito que nós fizemos aqui. Olha só. Tá vendo que dá esse efeito? Por quê? Porque a gente vai dobrar, essa daqui vai ser a base da bolsa, e ela já faz aqui a dobra. E agora a gente vai recomeçar aqui a fazer esse ponto tela, tá? Então, para isso, vou subir 2 correntinhas, viro o meu trabalho, e para fazer o mesmo efeito que nós fizemos aqui, a gente vai trabalhar essa carreira pegando as alcinhas da frente. Então, vamos fazer aqui. Já temos o primeiro ponto alto, né? Que são as duas correntinhas. Agora, vamos fazer o segundo ponto e eu vou pegar aqui, olha só, a alcinha da frente.
2 pontos altos, uma correntinha, pulo o ponto seguinte, vou no próximo, pego a alcinha da frente e vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Faço uma correntinha, pulo o ponto seguinte, pego a alcinha de fora e assim eu vou dar continuidade até terminar a carreira e vamos terminar a carreira como essa outra parte que nós fizemos aqui. Então, a gente vai finalizar a carreira com 2 pontos altos. Vamos lá, gente. E vai comentando aí o que eu perguntei. Vamos ter live, não vamos ter live, do que vocês gostam. Ops, até errei aqui. Fico emocionada. Vambora, que isso aqui tá ficando lindo de doer. Terminei então aqui a minha carreira de ponto tela. Agora faço as 2 correntinhas, viro o meu trabalho. E aqui, olha, eu diminuí a intensidade da luz, porque o branco é mais difícil da gente ver, né? Então, olha, dá o mesmo efeito que nós fizemos aqui. Então, aqui nós temos a base da nossa bolsa, ó. Aí ela vai subir assim e a base dela vai ficar assim. Deixa eu mostrar para vocês diferentes. Eu vou estar um pouco mais escura, mas não tem problema. Então, assim, deixa eu mostrar ela assim, ó. Aí ela vai subir essa parte aqui, né? E vai fazer esse efeito quadradinho aqui embaixo. Então, vamos continuar e vamos fazer aqui. Fizemos a primeira carreira, né, de ponto tela, e nós temos que ter 12. Então, vamos subir mais 11 carreiras de ponto tela, e aí a gente se encontra. Até já já! Terminei a 12ª carreira de ponto tela da nossa bolsa. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e aí. E nessa carreira nós vamos fazer pontos baixos. Vai ser uma carreira todinha de pontos baixos, como a gente fez no início do nosso trabalho. Então, incluindo aqui a correntinha, então a gente vai pegar tranquilamente cada pontinho desses de pontos baixos. Vamos lá. A gente já se encontra de novo. Terminei a última carreira da nossa bolsa. Agora eu vou aqui no último pontinho, eu vou fazer uma correntinha e já posso cortar. Aperto bem e pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como ela tá ficando. Olha só que belezura, gente. Olha como já tá linda a nossa bolsa. Então, olha, aqui na base, ela fica, olha, já fica com formato retinho aqui por causa desse efeito que a gente fez aqui, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai fazer as laterais. Para fazer as laterais, eu vou subir 7 correntinhas. Maravilha. Tenho aqui minhas 7 correntinhas. E agora a gente vai trabalhar normalmente. Não vai precisar trabalhar aqui nos gominhos de trás, tá? Muito bem. Tenho 7 correntinhas aqui. Agora eu vou fazer mais uma correntinha, que esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo. A representação do primeiro ponto baixo. Então, eu não venho nessa última que eu fiz. Eu venho na seguinte, aqui. E vou fazer ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo em cada uma das alcinhas das correntinhas.
E eu vou terminar essa carreira com 7 pontinhos. Terminei a carreira aqui com 7 pontos. Pego a minha bolsa e aqui, olha, eu tenho a base dela, né? Olha aqui, esse efeito com esse efeito. Então, eu vou medir aqui para ver se essa lateral vai ficar certinho. Deixa eu ajeitar aqui para ela ficar bem direitinha. Ó, tá dando certinho aqui o tamanho da lateral. Muito bem. Então, agora eu vou fazer ponto baixo, tá? Vai ser tudo de ponto baixo aqui na lateral. Essa lateral aqui. Ela vai ser inteira de pontos baixos. E vamos subir aqui 23 carreiras, que vai ser a mesma altura aqui na lateral. Vamos fazer 2 peças iguais e aí a gente volta. Terminei aqui as minhas laterais, estão as 2 iguais. Tararará. E agora eu vou finalizar aqui a minha peça fazendo uma correntinha. Faço a correntinha, muito bem. E agora eu vou deixar o fio compridinho para a gente poder costurar. Então, vou cortar. E aí, agora eu fecho por completo aqui. Puxo bem. Então, eu tenho aqui as minhas 2 laterais, cada uma com 7 pontos baixos e 23 carreiras. Agora, a gente vai costurar aqui na nossa bolsa essas laterais. Muito bem. Eu vou trabalhar aqui, olha, do lado direito, quer dizer, do lado de fora, né? Não do avesso da peça. Então, para que fique bem certinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um marcador de ponto e vou colocar aqui, olha, na nossa primeira correntinha que nós fizemos, né? Então, temos aqui as alcinhas das correntinhas. Vou prender aqui na primeira, aqui, e vou prender aqui na última da bolsa. Na última aqui, ó. Correntinha da bolsa. Vou fazer isso para que a minha bolsa fique perfeita. Aí, olha só como dá certinho o espaço. Ai, gente, essa bolsa tá ficando maravilhinda. Então, eu venho aqui na alcinha, aqui da correntinha da lateral, aqui, ó. E vou colocar aqui na última alcinha da lateral da bolsa. Muito bem. Agora, eu vou pegar outro marcador e vou unir essas 2 partes da bolsa. Ajusto bem. E olha, para ela ficar bem certinha, então eu vou colocar o marcador aqui e aqui. Ó, tá ficando bem certinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vou pegar o marcador e vou colocá-lo aqui na primeira lateral. Aqui na primeira alcinha, né, da correntinha, e vou colocar aqui. Muito bem. Deixa eu ajeitar aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tô ajeitando a minha bolsa para poder costurá-la de uma forma perfeita. Ela vai ficar perfeita. Ai, gente, tá ficando lindo,
Muito bem. Vou pegar a nossa queridíssima agulha de tapeceiro, a nossa agulha auxiliadora. Teve um vídeo que eu falei que era agulha do tapeceiro e que ele emprestava agulha pra gente. E daí uma pessoa falou que eu fazia piadinha sem graça. Ai, gente, a intenção é a gente se divertir aqui enquanto a gente trabalha, né? Show, mau humor. Muito bem. Peguei aqui o fio que eu deixei comprido, né, na lateral. Então, nós temos aqui o nozinho do início, né, do nosso trabalho. Então, esse não vai contar. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro Vzinho. Entramos e puxamos. Agora, eu vou dar um charme para essa bolsa. Então, eu vou cuidar esse fio aqui para que ele fique sempre assim, tá? Então, aqui eu vou introduzir a agulha aqui nessa lateral e nessa lateral. Jessie, tem ponto certo? Não, não tem ponto certo. A gente tem só que cuidar para que fique do mesmo tamanho. Então, ó, eu tô entrando assim, reta. O que vai acontecer? Esse fio aqui, ele vai fazer assim, tá? Então, vamos lá. Puxamos aqui e cuidamos para que ele fique nessa posição, o fio. A gente vai direcionar esse fio assim. Muito bem. Vamos descer aqui. Então, vou entrar aqui. Deixa eu pegar essa alcinha aqui também. Vou entrar aqui e aqui. Lembrando que não tem um ponto certo, mas a gente vai só calcular para que fique sempre na mesma altura. Muito bem. Agora eu desço novamente. E assim eu vou até finalizar a costura da nossa bolsa. Então, vamos dar uma acelerada nesse vídeo. Olha que show que fica essa bolsa. Ai, tá ficando lindo de doer. Muito bem. Aqui eu vou costurar com branco. Vou fazer exatamente a mesma coisa, só que eu vou fazer com branco. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um pequeno arremate pela parte de dentro. Eu vou pegar aqui, ó, terminei aqui, eu vou subir aqui nesse ponto, vou colocar o fio para dentro e fim. Já já a gente vai fazer o acabamento desses fios aqui. Então, vamos fazer esse mesmo processo
aqui e na outra lateral. E aí, a gente volta. Ai, gente, eu tô amando essa bolsa. Terminei a costura da nossa bolsa. Então, ela tá ficando assim. Gente, olha que linda. Olha que perfeita que fica com toda essa técnica que a gente aprendeu. Gente, tá muito linda essa bolsa, fala sério. Então, vamos pegar. Eu vou pegar aqui o fio rena, mas pode ser também o fio branco. Aí fica a sua escolha. Então, eu vou pegar aqui na lateral da nossa bolsa e vou iniciar aqui com uma laçadinha e vou fazer uma correntinha. Muito bem. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto de pontos baixos. Então, a gente vai pegar aqui ponto sobre ponto. Aqui, olha, é o fiozinho da nossa costura. Então, a gente vai puxar bem, que depois a gente vai fazer esses acabamentos. Então, o meu próximo ponto é esse aqui, do branco. E vou fazer ponto baixo. E aí, dou continuidade fazendo pontos baixos por toda essa carreira. Vamos lá. Olha o efeito que dá. A gente vai fazer outra coisa na próxima carreira, que vai ficar realmente sensacional. Minha gente, me fala aí nos comentários se vocês estão gostando dessa peça, se estão curtindo fazer, se tá fácil, se tá meio fácil, se tá difícil. Conta aí para mim nos comentários. Vamos lá. Terminei aqui a minha carreira e aqui, olha, tem o fiozinho de início, né? E aqui a correntinha que nós fizemos. Ela tá aqui, ó. Ela fica inclusive deitadinha aqui, a gente pode perceber. Então, o que nós vamos fazer? Eu aproximei bem a câmera para que não fique nenhuma dúvida. Eu vou esticar o fio bastante mesmo. Aí, vou deixar ele em espera. Eu vou vir aqui, olha, tem a correntinha aqui. Eu vou vir nesse ponto aqui, nesse do ladinho da correntinha. Eu vou entrar por trás, vou pegar a laçadinha que tá em espera e vou passar ela para trás. Passei para trás, ela tá aqui. Agora, eu vou inserir a agulha aqui no meio da correntinha. Eu vou puxar bem assim para vocês verem. Essa daqui é a correntinha, certo? Que ela tá deitadinha. Cadê minha agulha? Para mostrar para vocês. Aqui. Tinha perdido a minha agulha. Ó, essa daqui é a laçadinha. E a gente inseriu a agulha aqui no ponto seguinte. Muito bem. A gente vai abrir essa laçadinha e vamos inserir a agulha no meinho dela, ó. Dá para ver aqui que tem, ó, um espacinho aqui. Inserimos a agulha aqui e pegamos a laçada que tá lá atrás. Muito bem. Nesse momento, a gente puxa para ajustar. Puxa para ficar bem certinho. Senão fica um ponto meio largo, né? Então, a gente ajusta bem. Pega uma laçada e vai passar aqui pro outro lado.
e fica assim. Muito bem. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou iniciar a próxima carreira. Só que a próxima carreira, nós vamos fazer ponto baixo centralizado. Então, olha só, nós temos aqui o ponto baixo, ele tá aqui. Nós vamos inserir a agulha de crochê aqui entre o Vzinho. Inserimos aqui e vamos sair lá atrás. Aqui atrás, ela tem que sair entre essas duas alcinhas aqui. Ó, eu tenho duas alcinhas, então eu tenho que inserir a agulha de crochê aqui no meio do Vzinho e sair atrás no meio do Vzinho também. Então, vamos lá, a prática. Entro aqui, bem no meio do Vzinho e saio no Vzinho de trás. E aí, eu faço o ponto baixo normalmente. Levanto a altura e faço o ponto baixo. Entro no próximo, um Vzinho, saio no Vzinho de trás, dou altura e fecho o ponto. E assim a gente vai fazer essa carreira e mais uma de pontos centralizados, pontos baixos centralizados. E sempre prestando atenção para entrar no Vzinho e sair no Vzinho atrás. Porque às vezes a agulha escorrega, sai aqui do lado. E aí não vai dar o efeito de ponto centralizado. Ó, tá facinho, né? Vamos fazer essa e mais uma carreira para finalizar? E aí depois a gente vai colocar as alças. Vamos lá. Terminei aqui a segunda carreira de pontos baixos centralizado. Gente, olha o efeito que dá esse ponto. É maravilhoso. Muito bem. Cheguei aqui no final da carreira, eu fico namorando minhas peças, acho lindo. Vamos finalizar daquele jeitinho, né? Então, vamos pegar aqui o pontinho seguinte da correntinha, passamos o fio para trás, seguramos, entramos bem no meio aqui da correntinha, assim. Pegamos o fio lá atrás, a laçada, né, que ficou. Aí, ajusto e passo pra frente. Muito bem. Agora, eu tô com o ponto aqui, olha. O ponto não, o fio. Eu tô com a laçada aqui no meio. Em vez de subir, nós vamos fazer aqui, para fazer um acabamento perfeito, essa carreira de pontos baixíssimos. Deixa eu me ajeitar aqui que eu não tô conseguindo. Aí. Então, o ponto baixíssimo, a gente pega a laçada e fecha o ponto direto. Não vamos apertar muito esse ponto para que o nosso trabalho não fique repuxado. E aí, então, vamos fazer essa carreira inteirinha dessa forma com esse ponto baixíssimo. Vambora, gente. Vocês estão gostando? Deixa o seu like aí para ajudar o canal. Vamos lá. Cheguei aqui quase no final da carreira dos nossos pontos baixíssimos e agora é o nosso acabamento perfeito. Eu vou puxar aqui o fio, vou cortar e vou sair com ele assim. Muito bem. Aqui eu tenho o primeiro ponto que eu fiz aqui, o primeiro ponto baixíssimo. E aqui está o último. Esse aqui ficou sem fazer. Por quê? Porque a gente vai fazê-lo falso, para ele ficar perfeito.
Ninguém vai saber que a gente iniciou a carreira aqui. Então, eu vou pegar esse pontinho aqui, que a gente não fez, vou pular, e eu vou entrar por baixo aqui do primeiro pontinho, olha. Entro aqui por baixo, e aí, então, eu ajusto, puxo um pouquinho, ajusto, e agora eu venho no último ponto que eu fiz, e eu entro aqui no meio dele, pegando aqui a alcinha de dentro, ó. Tá vendo? Ficou uma, duas, três. E aí, então, eu fecho esse ponto, dou uma ajustada e olha só como fica. Vamos ajustar mais um pouquinho aqui. Gente, fica lindo, né? Muito bem. Vamos agora fazer os acabamentos e finalizar a nossa lindíssima bolsa rena. Vamos lá. Para fazermos os acabamentos, olha só, cheio de fio dentro, nós vamos virar a nossa peça do avesso. E aqui estão, então, todos os fios que a gente precisa arrematar. Olha só. Uma coisa assim que eu, pela experiência, né, acho que é extremamente importante é o acabamento. O acabamento de uma peça valoriza demais o nosso trabalho. E é o que a gente vai fazer agora. Esse aqui, olha, ele tá com um nozinho. Vou pegar uma agulha mais fina e vou conduzir esse fio pelos pontos. Então, aqui, olha. Peguei aqui, vou entrar aqui. Ficou preso aqui já. Vou usar aqui cola de silicone. Então, vou pegar esse palitinho e vou colocar aqui um pinguinho de cola. Venho no fio, passo cola bem no pezinho dele, corto, escondo ele embaixo, ó. E pronto. Nem eu que fiz a peça acho mais esse fio que eu escondi. Gente, vocês gostaram? A peça fica maravilhosamente acabada, tá? Fica com o acabamento perfeito, isso valoriza demais nossas peças. Vamos fazer aqui em todos os fios e a gente já volta. Terminei aqui de esconder os fios da nossa bolsa. Gente, eu vou mostrar assim bem de pertinho para vocês. Olha o acabamento. Não tem um fio aparente. É como eu falei, né? Nem a gente que faz a peça sabe onde é que estão os fios escondidos. Olha que lindo. Então, esse é um acabamento que realmente valoriza nossas peças. Muito bem. Vamos desvirar ela para o lado direito e vamos colocar o botão, as etiquetas e a alça. Vamos lá. Eu escolhi colocar aqui um pedacinho de couro sintético. Vou colocar agora o botão. E eu escolhi essa alça aqui, acho que vai dar um realce legal. Mas depois eu vou mostrar para vocês outra versão com a alça feita de crochê mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu peguei uma agulha, eu peguei essa comprida que para mim é mais fácil, mas pode pegar qualquer outra agulha, tá? Aí eu vim aqui, olha, eu arredondei aqui as pontas, ó.
Aí, aqui na parte de trás, eu vou fazer 4 furinhos. Olha, ele fica com os furinhos bem delicados, ó. Tá? Aí, eu peguei aqui a agulha e coloquei fio de nylon. Agora, vamos costurar. E essa daqui, essa parte daqui, onde eu fiz os furinhos, vai ser a parte de trás da minha bolsa. Você pode colocar qualquer tipo de fecho, você escolhe. É isso que é legal, né? Quando a gente trabalha manualmente, né? Fazendo manualidades, a gente tem a liberdade de escolher o material que quiser. Isso é maravilhoso. Ó, eu vou pegar aqui, vou cortar aqui o fiozinho, assim. E para ele não ficar incomodando, né? Porque a gente coloca a bolsa e ela fica normalmente tocando a nossa cintura. Então, eu assim, ó, de longinho eu vou queimando essa ponta. E aí ele fica, olha, redondinho, tá? Muito bem. Vou colocar aqui no meu primeiro furinho, vou passar aqui. Pronto. Agora, eu vou encontrar um meio da minha bolsa. Olha, eu vou encontrar um meio assim, através dos pontos que a gente fez aqui, os pontos altos. Então, temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Então, 11 é o meio, certo? Então, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10. Esse é o meio. 2, 4, 6, 8, 10. Esse é o meio. Então, eu vou posicionar aqui a minha peça de couro aqui. E aí, então, eu vou passar aqui no furinho de cima, vou ultrapassar lá pro outro lado. Eu tô de pé e coloco o cabeção na frente da câmera. Ai, meu Deus do céu. A gente faz crochê e tem que saber ser youtuber. Então, eu meço aqui bem direitinho. Aqui. Só que eu não quero que o botão apareça aqui. Então, eu vou colocar cola de silicone. Então, aqui, olha, já colou. É super, super rapidinho mesmo. Aí, eu pego a outra parte do botão e coloco aqui. Posiciono bem. E agora, eu solto. Para ver a posição exata que esse botão tem que ficar. Aqui. Daí, agora, eu vou costurar.
Agora eu vou colocar as minhas etiquetas. Eu gosto de colocar cola de silicone nas etiquetas, porque com a cola de silicone você pode lavar a peça, se ela não vai sair. Então eu passo assim a cola e aí eu posiciono onde eu fiz as marcações. Agora eu vou pegar aqui um mosquetão de argola que eu escolhi. Gente, maravilhoso, né? E aí eu vou colocá-lo aqui na lateral. A gente abre ele assim. E aí a gente vai entrar aqui nos 2 primeiros pontos da carreira da lateral. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. E a nossa bolsa está finalizada. Gente, olha que linda que ficou. Deixa eu colocar assim. Olha. Aí ela fica com esse detalhe aqui do lado, atrás e as correntes. Achei que ficou super linda, super linda. Aí tem as etiquetas, né, que dão todo um valor para as nossas peças. A gente sempre tem que estar atenta a isso, se é que a gente vende as nossas peças, né, como é o meu caso. Mas para dar de presente fica maravilhoso também se você colocar só a etiquetinha do feito à mão, acho que fica linda. Olha, eu vou mostrar para vocês outra versão que ainda não está finalizada, ainda não acabei, mas essa daqui eu fiz na cor verde, utilizando também a cor rena, e aí na parte de trás também a cor natural, e a alça eu fiz de crochê. Olha, também fica super linda. Aí você pode colocar o fecho aqui por dentro, né? Fica maravilhosa. Gente, eu amei. Eu tô querendo fazer uma para mim. Então, vamos ver agora quanto mediu a nossa bolsa, quais são as medidas dela e o peso. Então, a nossa bolsa ficou medindo. Vamos ver aqui. Eu vou medir até aqui, até o nosso detalhe, né? Porque esse aqui é o fundo. Então, ela ficou aqui com 28 centímetros. E nas laterais, ela ficou com aqui 32 centímetros. Então, 32 centímetros. E aí, agora, a gente vai pesar a nossa bolsa. Eu pesei ela antes de colocar aqui o mosquetão e os detalhes aqui. Acredito eu que não vai dar tanta diferença. Ela pesou 512 gramas. Vamos ver quanto ela está pesando agora. 586. Então, aumentou aí 74 gramas, que é o que deve estar pesando aqui a corrente, os mosquetões e mais aqui a peça de couro. O vídeo de hoje é esse. Eu sei que ficou longo, mas não tem problema. A gente está aqui realmente não para ter pressa. A gente está aqui para aprender devagarinho, principalmente para fazer amizade. Eu adoro fazer amizade. E aí eu vou te pedir, se você gostou desse vídeo, se esse tutorial te ajudou a te inspirar ou a aprender o crochê, então deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for uma integrante da família Lindy Noé. Clique no sininho para receber as novidades dos outros vídeos que eu vou subir por aqui.
E também compartilhe com seus amigos que fazem crochê, tá bom? Então eu deixo um beijo a todos e até o próximo vídeo.